Quando o pastor Tiago entrou em contato comigo falando sobre cosmovisão, falei para ele que é um tema que eu gosto muito. Agora, cosmovisão nada mais é do que um nome bonito da gente enxergar o que acontece no dia a dia. O que acontece dentro das nossas escolas, quando a gente está estudando, o que acontece quando a gente está trabalhando, o que acontece quando a gente está namorando, quando a gente casa, quando a gente está brigando com os outros, quando a gente fica frustrado, decepcionado. Então, cosmovisão é um jeito de enxergar tudo isso. E a gente pode enxergar tudo isso de várias maneiras. A gente pode enxergar tudo isso a partir de uma visão que tem a ver com as coisas, do materialismo. A gente pode enxergar todas essas coisas a partir do individualismo. A gente pode enxergar todas estas coisas a partir da espiritualidade. E a gente pode enxergar todas estas coisas a partir da visão bíblica de todas as coisas. Eu e o pastor Tiago estavam conversando hoje à tarde, a gente lembrou de um homem chamado Abraham Kuyper. E ele diz que não tem 1 milímetro, 1 centímetro que Deus não olha e não diga, é meu, isso daí é meu. Eu domino sobre isso, eu cuido dessas coisas. E uma vez que é assim, uma vez que Deus cuida de cada milímetro de tudo que é à nossa volta, já que Ele diz que tudo é dele, a gente tem que procurar enxergar as coisas a partir do jeito que Ele fez as coisas. Então, pegue a sua mão direita, assim, mão direita, mão esquerda, aproxima dos olhos. Cosmovisão é isso, gente, ó. Olhar. Por que vocês já pararam de olhar? Continua olhando. Vamos lá, mão direita, mão esquerda. Cosmovisão é um jeito de enxergar. Ó, vocês têm que fazer comigo, tá? Enxergar todas as coisas a partir da lente divina. Isso é cosmovisão. Entenderam o que é cosmovisão? Então vamos lá, o que é cosmovisão? Não, para. Enxergar, como que a gente fez? Mão direita, mão esquerda, enxergar. Então vamos voltar do zero agora. O que é cosmovisão? Espera aí, tem gente que está vendo só com luneta. Não, são as duas lentes, ó. Enxergar todas as coisas a partir daquele que diz que tudo é dele. O que é cosmovisão? É disso que a gente vai falar, tá bom? Então eu quero começar a verificar com vocês o seguinte. A partir do tema que o pastor Tiago me falou, aprendendo a viver de modo digno, orando, eu queria começar olhando para algumas dessas expressões no Novo Testamento, mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que quando a gente fala sobre a palavra digno, e a gente olha para essa palavra na Bíblia, a gente vai ter pelo menos 3 palavras que podem ser traduzidas como digno na nossa língua portuguesa. Então tem uma palavra que é a que ocorre mais no Antigo Testamento, depois nós vamos encontrar 2 palavras no Novo Testamento que traduz a palavra, que pode ser traduzida pela palavra digno. Eu resolvi pegar uma em especial, que é a palavra mais recorrente usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, e primeira ocorrência dela, Efésios 4:1. Então o texto bíblico diz, o apóstolo Paulo orando pelos irmãos, pelos crentes da igreja de Éfeso, dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Então o apóstolo Paulo, a gente poderia destacar aqui, a partir do laranja ali, digno conforme a vocação, digno conforme o seu chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor, e uma vez que nós fomos chamados pelo Senhor, nós temos que viver de um modo que vai ser diferente de tudo que a gente vê por aí. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai usar a mesma palavra escrevendo para a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, verso 27. Aí o texto bíblico diz, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade
de maneira digna das boas novas de Cristo. O apóstolo Paulo agora está dizendo lá para o pessoal de Filipos: vocês que vivem aí em Filipos, vocês têm que viver no meio dessa cidade de Filipos, a partir da boa notícia do Evangelho. Então lá em Efésios ele diz: vocês têm que viver de modo digno, porque eu chamei vocês. Para a igreja de Filipos ele diz que eles precisam viver de modo digno por causa do Evangelho, das boas notícias de Cristo. E agora ele vai falar também para os crentes de Colossos. Então lá em Colossenses 1:10, o apóstolo Paulo, ele vai falar para aquele pessoal: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Agora a perspectiva de Paulo aqui: vocês precisam viver de um modo digno, de um modo diferente por causa de Jesus, porque vocês têm um Senhor. E esse Senhor que chamou vocês, esse Senhor que vocaciona vocês, esse Senhor que é a boa notícia do Evangelho, Ele chama você e eu, Ele nos chama para que a gente viva de um jeito completamente diferente. Se não bastasse, o apóstolo Paulo vai continuar insistindo sobre isso, agora falando com o pessoal lá de Tessalônica. E lá para o pessoal de Tessalônica ele diz: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo digno de Deus. Considere digno, pois Ele o chamou para fazerem parte, para terem parte em seu reino, em sua glória. Então, o apóstolo Paulo insiste mesmo com esse negócio de viver de modo digno, viver de modo digno da vocação, viver de modo digno do Evangelho, de viver de modo digno a partir da referência que é o Senhor, de viver de modo digno por causa da boa notícia. Mas a grande questão que a gente levanta aqui é: tá bom, o que significa viver de modo digno? Como é que é esse negócio? Se a gente pudesse traduzir essa palavra digna, e aí tem uma tradução que aparece a partir da língua clássica, que é aquilo que faz diferença na balança. E tem uma figura de uma balança ordinária, uma balança que a gente não vê muito, mas é uma balança muito precisa. E dignidade, ou viver de modo digno, a partir da palavra que o apóstolo Paulo usa, é assim: se você coloca peso num lado da balança, ela vai pender. Digno é alguém que faz diferença. Digno é alguém que desequilibra. É como se a gente fizesse o seguinte: vamos jogar futebol. A gente faz aqui uma divisão de time, só que de repente o Neymar está passeando em Araçatuba. Ele conhece Araçatuba, e ele veio para Araçatuba, veio na igreja bíblica Boa Vista, onde ia ter o rachão no campo, e o Neymar falou assim: eu quero jogar com aquele pessoal lá. E aí ficou um time de um lado, um time do outro, e o Neymar entrou em um time. Vai desequilibrar, gente. A menos que tenha um que quebre o Neymar na primeira, vai ficar desequilibrado. Digno é isso. Digno é aquele que causa desequilíbrio, mas desequilíbrio para o bem. Por exemplo, a gente poderia usar isso dizendo assim: puxa vida, aquela pessoa é diferenciada, porque faz coisas notáveis, porque fala uns 5, 6 idiomas. Essa semana a gente ligou para um amigo, e a gente ligou para esse amigo que é um pedreiro em Londres. E sendo pedreiro em Londres, ele aprendeu a falar inglês, francês, italiano e alemão. Cara, esse cara desequilibra o negócio. Ele desequilibra totalmente. E a gente precisava da ajuda dele, porque a gente precisava que ele falasse italiano para a gente em um determinado lugar.
ele é diferenciado, ele desequilibra totalmente. Então a ideia de digno é aquele que desequilibra, é aquele que faz diferença, é aquele que é notável. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam ser notáveis e diferenciados em Araçatuba. O que você faz em Araçatuba? Quantos estudam em Araçatuba? Ninguém estuda? Ah, tá bom. Então vocês precisam ser diferentes estudando. Quantos de vocês aqui trabalham em Araçatuba? Tem que desequilibrar lá no seu trabalho. Não como um mau profissional, mas como o melhor profissional de onde você trabalha. O apóstolo Paulo, quando ele chama a atenção lá do pessoal de Éfeso, de Filipos, de Colossos e de Tessalônica, o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma reflexão que não é objetiva. Você tem que fazer diferença onde você trabalha. Viver de modo digno é viver fazendo diferença. E diferença porque no outro lado da balança você tem o Evangelho, você tem Jesus, você tem o seu chamado, você tem o próprio Deus. Você tem que fazer diferença porque no outro lado da balança tem aquela pessoa que te chamou, te convocou, te alistou, te fez um convite. Você tem que viver de um jeito diferente porque lá no outro lado da balança tem alguém que quer que você seja uma referência de quem o Pai é, de quem o Filho é, de quem o Espírito é e da missão que Ele confere a cada um de nós. É isso que significa. Então, eu quero propor aqui uma máxima que diz assim: nós somos dignos porque o Cordeiro de Deus é digno. Eu não vou ser digno quando eu trabalhar melhor, mas porque o Cordeiro de Deus é digno, porque eu sigo o Cordeiro de Deus, o meu trabalho ele tem que acontecer de um jeito diferente. Porque o Cordeiro de Deus é digno e porque o Cordeiro de Deus me faz digno, quando eu estou estudando, eu tenho que me destacar quando eu estou estudando. Se eu estou morando, no meu casamento, no meu namoro, cuidando do meu filho, respeitando meu pai, respeitando a minha mãe, tendo relacionamentos, eu tenho que ser digno, porque o Cordeiro de Deus é digno, Ele me faz digno e Ele quer que eu haja com dignidade em cada lugar por onde eu passar. O apóstolo Paulo ele vai ficar desenvolvendo isso de várias maneiras, por exemplo, na carta de Efésios. Lá em Efésios capítulo 1, verso 1, ele fala assim: pessoal que vive em Éfeso, eu estou escrevendo para vocês porque eu quero que vocês vivam de maneira diferente aí na cidade de Éfeso. Uma cidade idólatra, promíscua e que vivia da religiosidade. Olha o tamanho do desafio de viver num lugar assim. O apóstolo Paulo está falando para a gente da cidade. Você tem que viver de modo digno, porque o Cordeiro é digno, e porque Ele é digno, Ele faz com que você faça a diferença. A nossa dignidade é derivada do Cordeiro. O Cordeiro é digno. Ele é digno de receber honra, glória, louvor, riqueza, sabedoria, poder, conforme Apocalipse capítulo 5, verso 12. O apóstolo Paulo, ele, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, ele vai falar assim para mim, para você e para aquele pessoal lá de Éfeso: todos os dias, Deus, aquele que nos chama, aquele que nos convoca, aquele que nos vocaciona, Ele prepara para nós boas obras para que nós andemos nelas. Hoje a gente teve e ainda vai ter muitas oportunidades de sermos dignos em várias coisas. A grande questão é, você está atento? A Bíblia diz que Deus prepara oportunidades todos os dias para nós. Eu só tenho que andar nessas boas oportunidades, porque quando eu ando nessas boas oportunidades, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus. Se a gente olha, por exemplo, para o capítulo 4, o capítulo que a gente leu,
ele pede para o pessoal lá de Éfeso, por favor, vivam de modo coerente com aquele que te chamou, com aquele que te vocacionou, com aquele que deu a boa notícia para você. Você tem que viver de um modo digno. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar assim, prestem atenção no jeito que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo como insensatos ou como sábios? Vocês estão procurando compreender qual é a vontade de Deus? Ele vai ficar chamando atenção para esse tipo de vida, e esse tipo de vida tem que estar na nossa mente. O Cordeiro de Deus é digno, ele me faz digno, mas ele me faz digno para que eu honre e glorifique a ele. Ninguém é feito digno por Deus só para dizer, sou digno. Mas a gente é feito digno pelo Cordeiro para que a gente viva com dignidade, fazendo diferença, desequilibrando, sendo um notável em tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero pular do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Eu quero que a gente veja isso em ação a partir do início da humanidade. Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo lá. Gênesis 4. Verso 17 até o 24, a gente vai ler um pouquinho aí do pessoal, geração de Caim, Gênesis 4, de 17 a 24. Vejam comigo. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres, a primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes. Início da humanidade, a gente está falando aqui de Adão, Eva, Caim e Abel. E o texto bíblico está dizendo aqui para nós que o Caim, ele teve filhos, e esses filhos de Caim eram homens muito habilidosos. Se você prestou atenção aí no seu texto, você vai ver que, além de serem habilidosos, eles eram muito independentes. Viviam a partir das suas habilidades. A gente olha para o texto bíblico e o texto bíblico diz que esses homens também eram homens arrogantes. Viram aí o poema de Lameque? Ada e Zilá, matei um homem porque pisou no meu pé e matei o outro porque eu não gostei. Arrogante, violento. Nós olhamos para o texto bíblico e o texto bíblico diz que esses homens eram homens de uma certa maneira frágeis, porque precisavam se afirmar a partir daquilo que fazia. Queriam ser dignos encontrando significado nas coisas. Tentavam viver com dignidade, mas a partir da violência. Nós olhamos para essa descrição dessa geração de Caim e nós encontramos aqui uma geração de especialistas. Uma geração de pessoas que faziam coisas. Então nós temos aí pessoal que criava rebanho, pessoal que fazia tenda. Nós temos aqui um pessoal que fazia ferramentas, e a gente está falando do início.
Nós estamos falando dos primórdios da criação. E o pessoal já fazia ferramenta de bronze. Nós estamos falando do início da criação e o pessoal já fazia instrumentos. Alguém já parou para pensar na complexidade que é fazer um violão? Alguém aqui já tentou fazer um violão? Tem um amigo lá na igreja que ele é leto. E o hobby dele é fazer instrumentos. E atualmente ele está fazendo uma cítara. E ele começou a fazer a cítara a partir de um pedaço de madeira. Mas só que ele tem outras ferramentas para fazer aquilo. Agora a gente está falando dos primórdios. O cara fazia instrumento. No primórdio da criação, no início de todas as coisas, uma geração de especialistas. Eu fico pensando, quando eu olho para isso, que não está muito diferente de hoje, né? Alguém aqui já assistiu aquele programa Mega Construções? Mega Construções é um programa da Discovery, se eu não me engano, é Discovery, que mostra como que as coisas são construídas. Eu amo esse programa. Nessa semana, foi inaugurada a maior ponte sobre o mar do mundo na China. 55 quilômetros andando em cima do mar. Gente, como é que faz um negócio desse? Cara, eu não consigo parar para... Como é que o cara constrói 55 quilômetros de ponte em cima do mar? Alguém aqui tem o Galaxy S9 Note? A Tecmundo diz que esse é o celular mais completo que existe. E eu fico pensando, eu gosto de saber como que estão as coisas. Em 1969, quando o homem foi à Lua, se ele tivesse um Galaxy S9, ele tinha feito coisas maiores ainda do que para a Lua. Os computadores de 1969 não chegam aos pés do Galaxy S9. Eu estava pesquisando isso, não quero nem mais ter iPhone, agora eu quero um Galaxy S9. É até bonito de falar, né? iPhone fica, né? Galaxy S9. Bem-vindo ao novo mundo. Não é tão diferente de Gênesis capítulo 4, da geração de Caim, que fazia ferramentas, tendas, criava gado, fazia ferramentas, fazia instrumentos, geração de especialista. Mas quando eu olho para Gênesis capítulo 4, eu vejo que os filhos de Caim, Enoque, eles talvez vivessem apenas para fazer coisas. Apenas para se afirmarem, eu sei fazer tenda. A minha dignidade está na tenda. A minha dignidade está em fazer guitarra, violão, bateria, baixo, teclado. A minha dignidade está em fazer ferramentas de corte. A minha dignidade está em fazer o S9 e algumas vezes a minha dignidade está em ter um S9. A minha dignidade está em construir uma ponte, mas às vezes a minha dignidade está em saber falar um idioma a mais. Igual. Início da criação, século 21, os homens continuam sendo especialistas e correndo atrás de encontrar dignidade naquilo que não dá dignidade. Nós não podemos acreditar e confiar que ter coisas ou fazer coisas vai nos fazer digno. Nós só somos dignos por causa do Cordeiro de Deus. Se você não tem o Cordeiro, você pode ser o maior inventor do mundo, mas você não será digno. Nós somos dignos por causa do Cordeiro de Deus. Eu olho aqui para a geração de Caim
E lembro lá do filósofo Blaise Pascal, que diz assim, que no coração do homem há um vazio tão grande, que o homem não consegue encher o coração. Ele tenta encher o coração com S9, com ponte, com mega construções, com casamento, com namoro, com filhos, com dinheiro, com carro. Mas ele não consegue, o coração continua vazio, porque o vazio do coração do homem é muito grande. O vazio do coração do homem é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher o coração do homem. A geração de Caim, então, era uma geração vazia, mesmo fazendo nos primórdios tenda, cuidando de gado, fazendo ferramentas e construindo instrumentos. E quando não conseguiram achar significado nessas coisas, vamos matar pessoas. O Caim já tinha matado Abel, agora o Lameque copia o pai e mata 2 pessoas. Mas o coração continua vazio. Agora, queridos, propositalmente, Gênesis capítulo 4, não termina com a geração de Caim. Gênesis capítulo 4 continua com a geração de Sete. Acompanhem comigo, Gênesis 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete. Sete, gente, significa aquele que compensa. Tinha um buraco, e um buraco porque Caim mata Abel, ficou um vácuo na vida familiar de Adão, mas Deus graciosamente concede a esse casal, Adão e Eva, um outro filho, e Eva diz assim, puxa vida, esse vai compensar a perda de Abel, vou chamá-lo de Sete. Sete é aquele que compensa. Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Lembra que lá o Caim teve um filho chamado Enoque? Ele fez uma cidade e colocou, eu vou fazer uma cidade, vou fundar uma cidade, vou colocar o nome de Zoe. Eu acho que ela ia curtir. Nossa, meu pai é bom, ele fez uma cidade e colocou meu nome. Foi isso que Caim fez, ele teve um filho e falou assim, em homenagem ao meu filho, eu vou fazer uma cidade e o nome da cidade vai ser o nome do meu filho, Enoque. Sete também teve um filho. Um filho chamado Enos. Só que, ao invés de Sete oferecer uma cidade para Enos, a partir de Enos, o nome do Senhor começa a ser invocado. Agora, gente, olhem para mim. Vocês precisam prestar atenção nisso. Sete e Enos vivia na mesma geração que fazia a tenda, correto? Correto? Eu vou ficar perguntando, correto? Correto? Isso aí. Sete e Enos vivia na mesma geração que fazia instrumentos, correto? Correto. Vivia na mesma geração que fazia instrumentos, ferramentas, fazia tenda, cuidava de gado, era a mesma. Mas lembra que eu disse que fazer instrumentos, construir tendas, cuidar de gado, não enche o coração? A partir de Enos, mesmo vivendo numa comunidade que tenta encontrar dignidade nas coisas, Enos descobre que o que enche o coração é quando a gente busca a Deus. Pessoal, hoje eu só quero falar isso para vocês. Que só tem um jeito da gente ser digno. Se a gente invocar o Senhor.
Só tem um jeito da gente viver de modo digno em Araçatuba ou em São Paulo, se a gente invocar o Senhor. Então a minha pergunta para você, para a gente terminar aqui, são perguntas de fato provocativas. Geração de Caim, quem estava no centro? Eu. E a minha habilidade de fazer coisas. Construir tenda, cuidar de gado, fazer ferramenta, fazer instrumentos, matar pessoas. Eu no centro. Geração de Enos, quem está no centro? Deus no centro. Jesus no centro. Somente Jesus, somente o Cordeiro é digno, e somente por conta do Cordeiro que nós conseguimos viver com dignidade. Cordeiro no centro, Jesus no centro, me faz digno. Isso significa que eu então não trabalho mais, não faço mais tenda, não cuido mais de gado, não faço mais instrumento, deixo de ser inteligente? Não. Mas porque Jesus está no centro, eu faço todas as coisas com excelência. Porque eu quero honrar o Cordeiro. 2 perguntas. Ou 2 desafios. Que diferença esse congresso vai fazer para você? Qual é o desafio desse congresso? Eu trouxe uma imagem que é a imagem de um slackline entre balões. O desafio desse congresso para você já começou. Será que o desafio para você nessa noite não é o desafio de dizer: Senhor, eu quero depender só de Ti? Você é bom. Você é muito bom, porque você fala idiomas. Você é muito bom, porque você estuda e só tira nota 10. Você é a pessoa mais importante no seu colégio, você é bom. Lá no seu trabalho, então, olha, todo mundo te ama. Você é bom. Mas talvez você não seja digno. Nem da vocação, nem do Evangelho, nem de Jesus e nem de Deus, porque você está se apoiando em quem você é e no que você faz. Provérbios capítulo 3 vai dizer assim, ó: não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie nas suas habilidades. Você é bom lá no seu casamento, você é o marido do ano, a esposa do ano, o namorado do ano, mas você não é digno, porque você está dependendo e se apoiando nas suas habilidades. Então talvez o primeiro desafio dessa noite seja você dizer assim para o Senhor: Senhor, eu abro mão da minha autossuficiência. Eu quero depender do Senhor. Somente do Senhor. Eu quero ser digno, eu quero ser diferente, não pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor fez por mim. É por isso que eu quero ser digno, pelo que o Senhor fez por mim. Eu quero ser digno por aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus encarnado. Eu quero ser digno por isso, e não pelo que eu faço e nem pelo que eu tenho. Então, talvez à noite você tenha que dizer para o Senhor: Senhor, eu quero depender do Senhor, de quem o Senhor é. A nossa dignidade, ela é derivada. Talvez a oportunidade que você e eu tenhamos nesse congresso é a oportunidade de invocar o nome do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, me perdoe pelas besteiras que eu tenha feito. Senhor, tem misericórdia de mim.
Senhor, me perdoe pela minha falsidade. Eu venho na igreja, eu participo da igreja, eu participo dos programas. Mas eu não tenho vivido de maneira digna. Eu vivo fazendo coisas, faço coisas boas, mas as coisas que eu faço demonstram apenas que eu sou bom. Senhor, perdão, misericórdia e graça. Eu quero começar a viver de tal maneira que as pessoas vejam o Senhor e não mais a mim. Lembra lá de João Batista dizendo, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe quem são as pessoas que se enchem? Aquelas que são pequenas. E esse congresso talvez queira te desafiar, a partir de hoje, a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero crucificar com o Senhor a minha autossuficiência, a minha arrogância, o meu poder, as minhas habilidades, eu quero crucificar isso. Talvez esse congresso te leve a dizer assim para o Senhor, Senhor, perdão, misericórdia e graça. Abaixe sua cabeça. Você tem sido bom em um monte de coisas. Isso é indiscutível. Mas talvez naquilo que você é bom, você não esteja demonstrando quem Deus é. Você talvez seja um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, bom aluno, bom trabalhador, mas só que viver de modo digno exige que você viva de tal maneira que as pessoas vejam quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele está fazendo. O desafio dessa noite, talvez para você e para mim seja de dizermos para o Senhor, Senhor, eu quero crucificar a minha autossuficiência. Talvez o desafio nessa noite, iniciando esse congresso, seja você dizendo para o Senhor, Senhor, perdão pela minha arrogância, perdão pelo meu orgulho, perdão, Senhor. Viver de modo digno exige que nós reconheçamos que a nossa dignidade, ela é derivada de quem o Cordeiro é e do que o Cordeiro fez por nós. Nessa noite, se algo está fazendo sentido para você, se você aceita o desafio de Deus para você nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor para que você seja digno, porque Ele é digno. Alguém nessa noite dizendo, Senhor, eu abro mão, amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém, 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 glória a Deus. Amém, amém. Diga para o Senhor, aí onde você está, silenciosamente, diga para o Senhor, Senhor, eu me entrego, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, eu me entrego. Eu quero ser digno porque o Senhor é digno. Eu quero viver de modo digno porque o Senhor viveu com dignidade. Senhor, eu me rendo, eu me entrego. Senhor, me perdoe. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, derrame a Tua graça sobre mim. Diga isso para o Senhor. Coloque suas mãos para cima.
Mostra para o Senhor: Senhor, não tenho nada, não tenho nada, mas as minhas mãos estão abertas para receber o que o Senhor tem de melhor para mim. Só Ele é digno, e é a dignidade dEle que nos faz dignos. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, e nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está aqui. Senhor, obrigado, porque o Senhor é digno, e a Tua dignidade não te impede de estar no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz dignos, dignos da vocação, do Evangelho, do Senhor, do Pai. Senhor, nós queremos estudar e queremos que os nossos estudos demonstrem quem o Senhor é. Senhor, nós queremos trabalhar e queremos que o nosso trabalho demonstre que o Senhor é o dono do trabalho. Senhor, nós queremos ter um casamento, uma família, namoro, mas nós queremos que tudo isso demonstre quem o Senhor é. Senhor, nós também queremos resolver os nossos conflitos, as nossas brigas, as nossas lutas, as nossas mágoas, mas nós queremos fazer isso demonstrando quem o Senhor é. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, da riqueza, do poder. Nós queremos demonstrar isso, vivendo de maneira diferente. Então, Pai, essas pessoas que levantaram as suas mãos, eu peço que o Senhor entre no coração, na mente, toque na alma e ajude esses queridos e queridas a viverem de modo digno do Teu chamado, dignos de Ti, dignos do Teu Filho Jesus Cristo, dignos do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Que Tu, ó Deus, sopre e que o Teu sopro nos leve a fazermos coisas que honrem, exaltem e glorifiquem o Teu nome e não mais a nós. Eu peço isso a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.